No final da aula passada, nós estávamos conversando a respeito do cânon da Bíblia, lembrando que o cânon é a lista dos livros considerados inspirados por Deus, das Escrituras, e nós mencionamos a diferença entre o cânon da Igreja Católica Romana e o cânon das igrejas protestantes, né? Então, eu tenho aqui uma versão da Bíblia que vocês conhecem. Podia ser qualquer outra, essa aqui é a Almeida Corrigida Fiel, mas tamanho padrão aqui, né? E eu tenho aqui também uma versão da Bíblia Católica, olha só, olha a diferença do tamanho, assusta, né? Impressiona. Se você tivesse que escolher entre uma e outra, sem saber, sem conhecer, qual que você escolheria, né? Talvez você preferisse essa daqui. Bom, na verdade a diferença não é tão grande quanto parece. A Bíblia Católica que eu tenho aqui, ela é muito maior porque as letras são grandes e as páginas são grossas. Geralmente a Bíblia Protestante é impressa em páginas muito finas. Mas existem alguns livros, se você for olhar o índice do Velho Testamento, o Novo Testamento é igual nas duas, né? Mas se você for olhar aí o índice do Velho Testamento da Igreja, da Bíblia da Igreja Católica, você vai ver ali 1 Macabeus, 2 Macabeus, Judite, Tobias, o livro de Sabedoria, o livro de Sirac, o Eclesiástico, e o livro de Baruque. São livros que estão ali e que não tem na sua Bíblia protestante. Então, por que disso, né? E se tem diferença de opinião entre os cristãos, quem é que está certo? Como é que você determina a resposta para isso, para saber quem é que está certo? Será que, de fato, os protestantes adulteraram a Bíblia e Lutero retirou livros da Bíblia com os quais ele não concordava, porque não gostava deles, e aí nós entramos nessa canoa furada e temos uma Bíblia menor, né? Então, preste bastante atenção nessa aula, nós vamos tratar justamente deste assunto, começando com por que é diferente o cânon da católica e o cânon da protestante. Nós vamos justificar para você que você não deve adotar o cânon da Igreja Católica só porque ele é maior. Você tem que conhecer o porquê das coisas, né? Então, como eu falei na outra aula, o cânon da Igreja Católica, da Bíblia da Igreja Católica, ele é igual a uma Bíblia famosa chamada de Septuaginta, que foi escrita ali, uma tradução do Velho Testamento, feita por cerca de 72 rabinos, ali nos séculos 3 e 2 antes de Cristo. Eles traduziram para o grego, e lá eles tinham esses livros. Agora, esses livros não são consenso entre os judeus. O cânon oficial da Bíblia hebraica, se você pegar uma Bíblia hebraica hoje, ele é idêntico ao cânon das igrejas protestantes. É o cânon que Lutero adotou para a Bíblia. Ele escolheu seguir o cânon oficial dos judeus, dos hebreus, né? Então, ele é diferente daqueles livros que encontram-se na Septuaginta. Apesar da Septuaginta incluí-los, eles não foram considerados oficialmente como canônicos pelos judeus, né? Agora, você pode argumentar que a igreja veio depois dessa época, depois de Cristo. Então a igreja, por meio dos apóstolos, a autoridade apostólica, ela decidiu incluir outros livros que os judeus talvez oficialmente não usassem. Então, será que foi isso que aconteceu? O que a Igreja Católica usa como argumentação para a inclusão dos livros apócrifos hoje, como autoridade? A autoridade para eles é o magistério da Igreja Católica. Então, o magistério, o Papa e os cardeais e o Concílio Ecumênico, em particular o Concílio de Trento, fechou o cânon, incluindo aqueles livros que nós chamamos de apócrifos. E para a Igreja Católica, este magistério é infalível. Eles vão chegar e vão dizer para você: como é que você sabe que Mateus escreveu Mateus, né? Como é que você sabe que foi
Mateus, o apóstolo, que escreveu o Evangelho de Mateus. Quem é que contou isso para você? Né? Não está escrito na Bíblia que foi Mateus que escreveu Mateus. Então como é que você sabe isso? Como é que você sabe quais são os livros do cânon do Novo Testamento? Tudo bem, o nosso cânon é igual ao do católico, mas quem foi que decidiu o cânon do Novo Testamento? Eles vão dizer, foi a Igreja Católica Apostólica Romana, por meio da sua autoridade infalível dada por Deus, que decidiu quais são os livros do Novo Testamento. E os protestantes seguiram isso aí. Então, por que não seguiram a autoridade romana também para os livros do Velho Testamento? Bom, esta é uma saída conveniente para a Igreja Católica. Você diz, bom, nossa autoridade é infalível, o Papa não erra quando ele está escrevendo alguma coisa a partir da sua autoridade papal, a partir do, eles chamam de ex-cátedra, né? Quando ele escreve ex-cátedra, quer dizer que ele está escrevendo autoritariamente debaixo da inspiração do próprio Espírito Santo para nos comunicar alguma doutrina infalível. Essa é a opinião da Igreja Católica Romana. Nós não concordamos com isso. Por quê? Porque nós não temos motivos para crer que estes papas foram infalíveis. Olhando para a própria história, e você precisa, para você fazer uma afirmação tão forte como essa, dizendo minha autoridade é infalível, eu não erro, então você precisa provar o que você fala. E, na verdade, a história vai contradizer isso daí. Se você estiver com a sua apostila aí, acompanhando as nossas aulas, no final aí da página 9, começo da página 10, aí eu vou mencionar um fato que está relacionado aí no livro muito bom do James White, chamado The Scripture Alone. Eu não sei se tem a versão em português, somente a escritura, o nome, traduzindo da minha parte, né, o nome em inglês, mas ele faz um relato aqui que o Papa Gregório o Grande, aí do século 6 e 7 depois de Cristo, ele escreveu que o livro apócrifo 1 Macabeus não era canônico. Então, o Papa Gregório o Grande, muito respeitado pelos católicos, ele disse que 1 Macabeus não era canônico. Isso está bem referenciado, está no livro Morals on the Book of Job, moral no livro de Jó, volume 11, partes 3 e 4, livro 9, página 34. Então está bem documentado, ele disse isso. Mas o Concílio de Trento, que foi em 1546 depois de Cristo, quase 1000 anos depois do Papa ter escrito isso, o Concílio de Trento decidiu que 1 Macabeus é canônico. Portanto, na opinião dos próprios católicos romanos, o Papa Gregório o Grande errou quando disse que 1 Macabeus não era canônico. Não era um livro inspirado por Deus. Então, fica complicado você seguir a autoridade de uma igreja desse jeito quando um Papa diz no ano 500, 600 que um livro não é canônico, depois 1000 anos depois o concílio decide que esse livro é canônico. Né? Se a autoridade final para a Igreja Católica não é o Papa individualmente, mas sim o concílio ecumênico, como eles dizem, o concílio ecumênico é a autoridade maior que eles têm. Então, por que Deus esperou mais de 1500 anos para revelar para a igreja que 1 Macabeus era de fato canônico? Né? Por que Deus fez a igreja esperar 1500 anos para ter assim uma segurança? Não, esse aqui que é o cânon inspirado das Escrituras, é esse que vocês devem seguir como cristãos. Como é que os cristãos antes disso iam saber quais eram os livros inspirados e quais não eram inspirados por Deus, né? Então, são coisas que agora os católicos é que têm que pensar sobre isso e explicar a posição deles. O que eu posso dizer para vocês é que tem vários dos próprios teólogos respeitados pela Igreja Católica que não consideravam Macabeus como sendo
inspirado. Por exemplo, Orígenes, muito famoso aí, séculos 2 e 3 depois de Cristo. Atanásios, séculos 3 e 4 depois de Cristo. Jerônimo, que escreveu a famosa Bíblia Vulgata aí no século 3, século 4 e 5. O Jerônimo, ele incluiu os apócrifos na Vulgata, mas ele não considerava os apócrifos como sendo inspirados. Então, a gente tem aí uma controvérsia histórica antiga aí dentro da igreja a respeito desses livros apócrifos.